e você fala assim: tá bom, eu já vou fazer isso hoje e mando já para você. E muitas vezes aconteceram de não dar tempo, sabe? Por vários motivos. E um dos motivos de não dar tempo é que a pessoa se foi, ela morreu. E quando chega nessa situação, é que você fica mais pesaroso. Se você tem que falar alguma coisa para alguém, é melhor falar já. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa aqui na minha casa, ou eu tô no trânsito, e vem uma vontade de ligar para minha mãe, daí eu falo, depois eu ligo. Porque a gente pensa que a mãe da gente vai viver para sempre. A gente pensa que a gente vai viver para sempre. E aí eu faço um esforço, dependendo de onde eu tô, se estiver num trânsito, um viva voz, pelo menos para falar assim, não, eu liguei aí só para falar que tá tudo bem aqui, como é que tá aí? Tá tudo bem aí? E tem coisas que a gente não consegue fazer a tempo, né? Depois de uma certa idade, tudo que você precisa na sua vida é de tempo. Vai chegar um momento que tudo que você quer é o bendito do tempo. Porque as coisas vão se afunilando. Parece que vai se apertando. Parece que você tem tempo, mas o tempo não dá. Até uma pessoa aposentada. Tem uma pessoa aposentada que não tem trabalho, que não tem serviço, não consegue arranjar tempo para ir na casa de um amigo. Porque às vezes pensa que vai incomodar. Eu penso assim também, mas eu vou. Geralmente eu vou. Às vezes sou até inconveniente porque eu chego sem avisar. E às vezes a pessoa fala, poxa, você nem avisou pra gente comprar alguma coisa aqui. Na verdade eu não quero que compre nada. Eu só quero dar um abraço, conversar, mostrar pra pessoa que eu me importo com ela, que eu pensei naquela pessoa, que eu pensei, sabe, se eu for na sua casa, é porque eu pensei em você, sabe, no momento do meu dia eu pensei em você. Vou na sua casa, vou tomar um café. É lógico que se for longe, né, tem que avisar, porque senão perde a boiada, perde o rumo, perde a pessoa. Eu falo essas coisas com alegria, porque quando eu vejo um amigo, eu converso com um amigo e troco algumas ideias, eu fico muito feliz. Eu fico muito mais feliz quando eu posso ajudar. A ajuda que a gente tem é o nosso carinho, a nossa atenção. Eu estou para fazer uma visita na casa de um amigo que eu já não vejo há bastante tempo e é perto da minha casa. Então eu não vou nem avisar. Eu só vou bater palma lá ou tocar a campainha e espero que ele fique feliz em me ver. Eu gosto da reação das pessoas. A pessoa tem uns que xinga a gente, né? Daquele jeito carinhoso.
Já fala, por que você não avisou, seu corno? Ô, seu filho da puta. O que deu na tua cabeça de lembrar de mim? É gostoso, né? Que você sabe que a pessoa abre um sorrisão legal e isso faz bem pra gente. E por que a gente não faz isso, né? Mais vezes. Você mesmo, você não vai na casa das pessoas, você só fica em casa, toda hora arruma uma desculpa para não ir na casa das pessoas. Precisa ir. Dá trabalho, né? A gente cultivar amor, amizade, tudo dá trabalho. Você vê, esses dias atrás eu comprei um pé de cebolinha, cebolinha cheiro verde. A cebolinha mesmo, né? E ela veio com a raiz e eu plantei aquela raiz num pouquinho de terra ali. E todo dia eu fico olhando para ela, não sei se eu tenho que dar água, se não tenho que dar água, mas eu olho para ela. O dia que eu vejo que a terra está muito seca, eu acabo colocando um pouco d'água, porque são plantas que não precisam de muita água, né? E ela está brotando. Além da cebolinha que eu paguei, que eu comprei, fiz, usei, agora ela está crescendo mais. São 4 pezinhos assim e já está tudo com os brotinhos bonitos porque foi colocado na água. Se eu deixasse aquela cebolinha ali jogada, como muitas vezes a gente faz, as pessoas fazem, e ela não achasse uma terra para ela crescer, ela ia morrer. Vem o sol, ela não tem de onde tirar umidade, não tem de onde tirar proteína, vitamina para sobreviver e acaba morrendo. Tudo na vida é assim, né? Tudo é um cuidado, tudo é um zelo. E eu sempre fico pensando nisso, eu fico olhando um pé de planta, o jeito que ele se comporta e fico pensando nisso. É lógico que eu sou uma das pessoas que faz isso. As pessoas sempre dão explicações sobre plantas, sobre flores, sobre espinhos, né? Usam essas metáforas para poder dar um exemplo. E a nossa amizade é assim também com as pessoas, o nosso amor. Se você não regar de vez em quando, o regar é ir ver, dar um abraço, sentir o cheiro da pessoa. Você dá aquele abraço e tem amigo meu que eu não consigo abraçar, que tá com a barriga desse tamanho. Mas é gostoso, você dá risada. Já pergunta de quantos meses que tá, né? Tá de quanto mês? E eu acho muito engraçado essas coisas. Tem uns que não largam o copo de jeito nenhum e quer que você tome o mesmo tanto que ele toma. Tá feliz, ele quer que você esteja junto ali. Isso é muito interessante. E se você não faz isso, você acaba entrando em parafuso. Eu tenho um pensamento. Eu não creio que nós nascemos para viver junto de ninguém. São raras as pessoas que precisam viver junto. Cada um tem seu pensamento. Nós podemos ser comparados com o universo. Se nós somos um planeta, você já viu um planeta grudado no outro? Não tem, né? Eles têm uma certa distância um do outro. E eu acho que nós somos assim também. Nós nascemos para ficar isolados, mas por algum motivo a gente quer ficar junto, a gente quer ficar perto, a gente inventa. Talvez seja medo, talvez seja medo.
Tem gente que fala assim que precisa casar, eu preciso casar, por quê? Porque senão eu vou ficar velho, eu vou ficar sem uma companheira ou um companheiro, né? E quem disse que a, a pessoa que você escolher vai ser a pessoa que vai estar com você? Às vezes não vai estar. Essa pergunta, essa resposta, ela não é legal. Você quer casar, tem que ser porque você quer casar. Porque te ensinaram assim. Talvez você acha que isso é legal, isso é bacana. Então você, né, quer ficar perto de outra pessoa. Mas não é a resposta certa para você ficar junto. Porque a gente vê os casais hoje, principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia os casais eles querem cada um ter o seu canto. Eu conheço pessoas que dormem, casais que dormem cada um num quarto, que querem levar uma vida de solteiro, ou vamos dizer individual, né? Uma vida individual. E mesmo estando junto, porque aquele junto ali seria uma empresa. É, né, meio frio falar assim, mas não deixa de ser, né? O casamento é uma empresa que você abre. Tanto é que o nome da mulher geralmente muda, o sobrenome, né, da mulher já é uma família, já é o sobrenome de família. E a partir daquela data, o que o casal conseguir conquistar é dos dois. Então é uma empresa assim, né? É uma empresa que às vezes não dá certo por conta de um ou de outro não saber levar. Isso aí natural, natural. A hora que você vai casar, você tem um tipo de pensamento. Hoje nós somos de um jeito, amanhã nós somos de outro, né? Nem a terra não é parada, ela é móvel. Imagina nós, né? Você tá com a cabeça agora, a hora que você sai na rua, é, já muda tudo o que você estava pensando. O simples fato do tempo. Você sai na rua, você pensa que tá frio, você vai agasalhado, daqui a pouco tá quente, você já não sabe o que faz com tanta blusa, você já se arrepende. E tudo é assim na vida, né? Tudo é assim. E quando você pensa numa pessoa querida sua, um amigo, hoje em dia tem o Facebook, né? Que a gente consegue achar alguns amigos, eu acho muito legal o Facebook. Às vezes eu penso num amigo, numa amiga que eu não vejo há muito tempo, aí eu tento achar pelo nome. Na escola a gente sabia até o sobrenome, né, dos amigos da gente. Então você procura pelo nome completo lá, às vezes você consegue achar. E eu fico tão feliz e falo, poxa, é a pessoa mesmo. Mando um oi, só para dizer, poxa, eu estava pensando em você aqui, né? Lembrei de você. Tô assistindo um filme, certa situação lembrou de uma coisa que a gente fez tal dia, na escola, ou quando a gente morava perto um do outro. Nem sempre a pessoa tá recíproca, né, nessas ideias, né? Porque às vezes aquela saudade só bateu em você. Mas não importa. É melhor você fazer do que não fazer, né? Quando você fala para alguém que você vai fazer determinada coisa e não faz, e depois essa pessoa morre. Por que eu estou falando isso? Eu tinha um grande amigo, né? Que a gente sempre estava se encontrando aqui na cidade e a gente trabalhou junto numa emissora de rádio. E eu tinha algumas gravações do tempo que ele falava na rádio. E eu falei para ele que eu tinha, ele falou, poxa, manda para mim. Eu não tenho nada daquela época, não gravei nada. Aí eu peguei e falei, tá bom, vou mandar para você. E aí eu mandei no e-mail dele e passou um tempo, ele falou assim, poxa, você mandou a gravação? Eu falei, mandei, faz tempo, naquela época mesmo.
Aí ele falou, eu perdi a senha do meu e-mail ou alguma coisa desse tipo. Manda de novo para mim nesse e-mail aqui. Isso foi no mês de março. Quando foi em setembro ele faleceu. Ele morreu. Deu um infarto lá nele. Até no dia que eu conversei com ele eu falei assim, ele falou, cara, esses dias aí quase que eu vou embora, hein, bicho. Eu falei assim, você tá brincando? Ele estava trabalhando num serviço meio que precisava de muita energia, muita agilidade, assim. E ele já não estava com o físico muito preparado para essas coisas, né? E eu falei para ele, você precisa mesmo estar trabalhando nisso? Aí ele falou assim, eu gosto, né, meu, ficar em casa parado não dá. Eu falei, mas você falou que não está passando bem. Não, já estou resolvendo isso. A pessoa sempre fala que está resolvendo, né? Sabe o que acontece? Vou falar de novo do medo. O medo é uma coisa que a gente tem, um sentimento que a gente tem de proteção. O medo é para proteger a gente. Por que você não pula de um prédio? Porque você tem medo. Medo do quê? Medo de ficar vivo. Se eu pular e morrer, tudo bem. O problema é só se eu quebrar uma perna. Aí todo mundo vai ficar me zoando. É, não, medo é de morrer mesmo, né? Por que você não pula na frente de um carro? Você tem medo de morrer? Você tem medo da pancada ou medo do que vai vir depois de você ir pro inferno? Você não sabe se você tá. Ainda mais que tem gente que fala aqui na Bíblia que quem se mata vai pro inferno, né? Mas parece que não é isso, é quem mata o outro, viu? Quem se mata não vai pro inferno. E aconteceu que no mês de setembro, esse amigo meu morreu de infarto. Ele falou que estava se cuidando, não sei se estava mesmo, né? E ele morreu. E eu fiquei de ter mandado essa gravação para ele, eu estou mandando hoje. Isso já faz um bom tempo já que ele morreu. Encontrei uma amiga minha. Essa amiga minha tem o contato da família dele, que eu não tinha o contato. Porque onde eu moro, a região metropolitana, todo mundo mora muito longe, sabe? A gente não é igual no interior. Quando eu morava no interior, era mais fácil de você achar a casa das pessoas. Aqui não, aqui esse rapaz morava a uns 30, 40 quilômetros da minha casa e ele trabalhava aqui nessa cidade, trabalhou na cidade que eu moro. Então não é tão fácil assim de achar as pessoas, não. E eu tô feliz. Eu não sei o que acontece depois que a gente morre. Não sei. Eu não sei se a alma da pessoa fica consciente sobre o que acontece, se a alma da pessoa consegue ouvir alguém, sentir alguém, não sei. A gente tem algumas ideias sobre o que acontece, né? Mas certeza, como é que você tem certeza? A gente não tem certeza. Por isso que a gente é manipulado muitas vezes, porque tem gente que fala com Deus, que Deus falou com ele. E você acredita em Deus, mas você não fala com Deus porque você acha que você é muito pequenininho, é muito simplesinho. Deus é como se fosse o presidente da república e que você não consegue falar com ele e ele não vai nem saber que você existe. Tem gente que pensa assim. E aí o outro chega falando que Deus fala com ele e que Deus mandou falar tal coisa, assim, 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 e a pessoa acaba acreditando.
Talvez sejam coisas boas, talvez não, né? Tem muitas pessoas que se passam por gente do bem e acaba levando coisas ruins para outras pessoas. Mas eu consegui fazer isso. Eu sinto que pelo menos a minha alma está tranquila, porque esse meu amigo ele deixou 2 filhos pequenos. Um é praticamente recém-nascido, não vai lembrar dele. Quando o meu pai morreu, eu tinha 1 ano e pouco, 1 ano de idade, eu não lembro do meu pai. E eu tenho, assim, me comove muito esses tipos de história, que eu sempre lembro da minha mãe, lembro da minha história, né? E eu consegui mandar a gravação hoje. Eu espero que esse meu amigo esteja num bom lugar, creio que sim. Se for pelo meu julgamento, ele está no céu, porque a pessoa nota 10 sempre foi muito amigo, pessoa muito humana. E eu acho que vai fazer bem os filhos dele ouvirem a voz quando ele era locutor, né? Porque segundo ele não tinha gravação de nada dessas coisas. Eu gostaria de ouvir a voz do meu pai, como era. A gente sabe pelas pessoas, a gente não sabe, não guarda, que nem eu conheci a minha avó, a mãe do meu pai. Ela morreu, eu tinha 12 anos. Eu lembro da voz dela, eu lembro dos trejeitos, do jeito que ela conversava. Então a gente guarda na memória. Mas se eu contar para os meus filhos, eu não tenho como contar. Eu só posso falar que a avó falava de tal jeito, a avó falava assim. Mas não tem como falar mesmo assim, reproduzir aquilo que era, né? E não, eu sempre aprendo, sabe? Com a vida e com a morte. Porque você tá num lugar hoje com a pessoa e amanhã essa pessoa não tá mais. Isso vai fazer você começar a beijar as pessoas. Beijar com amor no rosto, homens e mulheres. Eu nunca fui muito disso, né? Acho que esses cumprimentos que a gente tem, eu sempre achei assim, e se eu cumprimentar a pessoa não? E se eu for dar um beijo no rosto da moça e a moça não, né? Ficar aquele negócio chato. Então eu sempre preferi apertar a mão ou só fazer assim, oi, tudo bem? Mas depois que vai passando o tempo, aqueles amigos de infância, você tem vontade de dar um beijo no rosto dele. Falar, cara, eu gosto muito de você. Eu amo você. Você é um cara que fez parte da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. E é tão gostoso ter você na minha história. Mas a gente acaba não fazendo essas coisas, né? Hoje em dia a gente fala tudo é correria. Ah, é correria, né? E aí, independente da correria, o final da nossa vida vai chegar. A gente sempre deixa para depois. Que nem esse vídeo aqui. Tô gravando aqui dentro do quarto. Eu queria deixar para gravar amanhã e eu falei, não, eu vou gravar agora. Justamente porque eu acabei de mandar o e-mail lá para família do meu amigo com a gravação que eu falei para você. Eu falei, não, eu vou gravar agora. Às vezes a gente está com sono, está cansado e falar depois eu vou fazer isso. Mas se der para fazer agora, já faça. Eu mandei uma mensagem para um amigo meu que eu lembrei dele também. Esses dias eu mandei a mensagem. Simplesmente assim. E aí, meu amigo, como vai? Quanto tempo? Que saudade de você. Aí de repente ele me manda lá,
Cara, eu tava pensando em você, tô para te ligar, vamos conversar. Olha só que legal, que carinho gostoso. Raramente acontece da gente realmente se encontrar, mas pelo menos eu sei que ele gostou de receber a mensagem. Eu gostei dele ter falado também que tá com saudade de mim, que quer conversar comigo, que ele gosta de mim. Então, o fato de a gente se encontrar para tomar café já é outra coisa. Mas a gente tem que fazer o possível para que isso ocorra. Eu vivo numa vida hoje assim que plantei. Eu plantei essa vida que eu vivo, porque assim, eu não quero ficar com muita idade para depois dizer assim que quando eu tiver 60 anos, 70 anos, aí eu vou me aposentar, aí eu vou viajar com a terceira idade, aí eu vou conhecer os lugares que eu quero conhecer. Ah, eu não pensei nisso não. Porque isso aí é algo que plantam na sua cabeça. Da mesma forma que plantam esse tipo de vida na sua cabeça, você pode plantar um tipo de vida diferente, né? Eu falei para você aí sobre Deus, que a gente é moldável, por isso que as pessoas nos dominam. Quem não pensa é dominado. Você não pensa, você tem preguiça de pensar, tem preguiça de fazer as coisas para a sua própria vida. Eu lembro uma vez, eu tinha 14, 15 anos de idade, eu trabalhava e eu resolvi que eu queria comprar uma mobilete. Eu já tinha tido um cavalo, uma bicicleta. Aí eu falei assim, eu vou ver se eu compro uma mobilete. Eu vendi o cavalo, ajuntei mais um pouco de dinheiro lá e fui atrás de uma mobilete. Aí minha mãe falou assim, por que que você vai querer comprar esse negócio aí? Você viu a voz da minha mãe como é que é? Por que que você vai querer comprar esse negócio? Você está querendo ser mais do que os outros? Porque quando você cresce na vila, você não pode ter muita coisa além do outro, porque vai parecer que a gente está querendo ser mais rico do que os outros, né? Eu não estava pensando em... Eu estava pensando que eu queria uma mobilete. Quando eu quis comprar uma égua, eu fui lá, comprei minha égua. Minha mãe brigou também comigo. Ficou brava. Aí depois eu comprei uma bicicleta. Bicicleta pode, porque bicicleta praticamente todo mundo tinha, então você não estava querendo ser mais que ninguém. Mas a mobilete, não, mobilete ninguém tinha. Por que você quer comprar uma mobilete? E na vida da gente as pessoas fazem isso. Tem gente para segurar você no teu sonho, na tua vontade. E eu tô falando para você ir na casa das pessoas, para você mandar uma mensagem. Não aquelas mensagens, sabe aquelas mensagenzinhas que a pessoa pega no WhatsApp e fica brilhando? Não, tem que ser um negócio para a pessoa mesmo. Escreve. Escreve com o seu dedo ali, ó, o nome da pessoa. Chama ele por aquele apelido, se ele tiver um apelido. Dá risada. Isso é gostoso. Esse negócio de mensagem que você copia e manda para 50 pessoas, até o WhatsApp bloqueou. Falou, não, vai, para com essa palhaçada. No máximo 5 pessoas de cada vez. Até o WhatsApp sabe que isso aí é palhaçada. Então,
eu estou falando para você fazer isso, e daí vai vir aquela vozinha que a gente escuta sempre, ou sua mesmo ou de fora. Ah, vai fazer isso para quê? Fulano nem lembra que você existe. Ah, não vai fazer isso não. Ixi, faz tanto tempo que você não vê, a pessoa vai pensar que você está puxando papo para pedir dinheiro emprestado. Independente disso, manda um oi. E se você acha que a pessoa vai tá pensando que vai pedir dinheiro emprestado mesmo, já fala: ô fulano, não tô querendo dinheiro emprestado não, viu? Só tô mandando um salve aí pra dizer que eu tava pensando em você aqui, tenho saudade daquela época nossa. E a pessoa vai ficar bem, a pessoa vai ficar feliz. Porque se você deixar para depois, talvez não dê tempo de fazer. Talvez não dê tempo. E por mais que você fale, sempre você queria ter falado mais alguma coisa. Depois que a gente vai ficando mais velho, que nem eu vou fazer 49 anos, eu já perdi muitos amigos. As pessoas morrem, a gente menos espera, meu. O cara com 30 anos, com 35, o cara morreu. Não deu tempo da gente conversar mais, falar mais. Eu tenho os meus amigos, eu tenho medo que os meus amigos morram. Eu tenho amigos de longas datas, sabe? De longa data. E nossa, eu não quero mesmo que eles morram. E eu fico assim pensando, você tá se cuidando, meu? Aí quando eu vejo que o meu amigo tá fazendo as suas caminhadas, tá comendo bem, se alimentando bem, eu fico feliz. Aí eu penso, bom, agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu também vou fazer minhas caminhadas, né? Nunca depender de remédio. A gente não precisa de remédio para viver, viu? Não precisa não. Isso aí é algo que a indústria farmacêutica colocou na sua cabeça e você se deixou. Procura outros caminhos. Procura outros caminhos, procura. Quando você nasceu saudável. Por que agora você tá. Se você tem uma deficiência de alguma coisa, uma deficiência de uma vitamina, busca resolver isso. Tá com problema de asma, bronquite, vai fazer uma natação, né? Vai fazer natação. Não precisa de remédio, coisas exteriores, não. Se esforça. Quando a gente se esforça, a gente consegue as coisas. E por esses dias eu tô com o meu estômago ruim, sabe? Não sei se é a ansiedade, que a gente fica com ansiedade, porque eu converso com você, eu não tô querendo dizer que eu seja certinho, não. São só experiências de vida que eu quero dividir. E eu tô com o meu estômago meio. Na verdade é o fígado, né? Essa parte digestiva, o fígado, não é fácil. Sempre tive essas coisas. E eu tô me cuidando. Tomar água. Já falei que amanhã eu vou fazer uma dietinha para cuidar dele, porque eu preciso desse fígado aqui pro resto da vida. Espero que ele esteja comigo pro resto da vida. Como eu quero viver bastante, às vezes eu falo isso para as pessoas se assustam. A gente precisa ter programação na vida da gente, viu? Você precisa se programar, eu quero viver bastante. Antes eu pensava em viver até uns 83, por aí. Com saúde.
Daí mais até uns 150, sem saúde. Mas eu acho que dá para viver mais. Pelo menos como eu tô até agora, mais uns 30, 40 anos, eu acho que eu consigo viver. E fala, por que isso? Por que você quer viver tudo isso? A hora que Deus chamar, você tem que ir. Ah, Deus é eterno, não precisa me chamar já. Deus não me fez para morrer. E se eu tenho vontade de viver bastante, ué, já que depois o que eu vou viver depois disso aqui é a eternidade, né? É uma eternidade. E aqui 80 anos é uma mixaria perto da eternidade. Então eu penso em viver bastante aqui. Aqui eu já conheço, eu sei onde eu tô. Aqui eu tenho minha família. Eu me preocupo que as pessoas também possam se cuidar para poder estar comigo também. Que graça que tem. Meus amigos tudo morrer aí, depois não tem com quem conversar. Porque as pessoas de hoje em dia não sabem mais o que você viveu, as músicas que você ouvia, como eram as coisas do seu tempo. Eu assisti um filme uma vez que eu achei muito interessante. É um livro, né, de um homem que queria viver para sempre, né? Aí ele fez um pacto lá, acho que era com o diabo. E aí o pacto foi o seguinte: o cara pintou ele num quadro do tamanho dele e colocou a alma dele lá naquele quadro. Então ele não envelhecia, ele estava sempre jovem, igual a pintura, como se ele fosse a pintura. E a pintura mesmo do quadro é que envelhecia. Foi passando o tempo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não, 40, 50, 80 anos. Um século. E o cara tava lá novo, meu. 20 anos de idade, esticadinho, sem um botox na cara. E todo mundo achava aquilo estranho, mas ele tinha que ficar mudando de cidade e mudando também de identidade, né? Porque a identidade dele já tinha lá 150 anos, só que ele era muito rico, né? Muito dinheiro. O quadro vivia no sótão da casa, escondido. Aí um dia ele foi ver o quadro. O quadro tava só caveira, só a caveira, que já era para ele ter morrido, né? Há muitos anos atrás só tinha uma caveira lá. E ele não, ele estava bonito. Mas aí chegou uma hora que ele não queria mais viver, porque as pessoas que ele gostava, tudo foi embora. E aí a gente aprende, né? Que eu quero estar vivo, mas eu quero que os meus amigos também estejam, né? Senão não tem graça. Não adianta só você aí estar com 100 anos de idade, não ter mais seus amigos para conversar, para jogar bola. Não joga bola nem agora, né? Vai jogar com 100 anos. Então esse negócio da gente deixar para depois, para visitar um amigo ou mandar uma mensagem, não é bom. Porque depois você vai ficar com aquela insatisfação na alma, aquela tristeza. Sempre fim do ano eu vou para a casa da minha mãe no interior, onde eu nasci, onde eu cresci. E eu sempre procuro ver pelo menos uns 2 ou 3 amigos ali. Faço aquela forcinha, porque às vezes as pessoas estão viajando, né? Mas eu sempre vou lá dar uma olhada, comer um pedaço de melancia, comer um pedaço de leitoa assada. No interior tem muito essas coisas. Tomar uma latinha de cerveja com um amigo que toma. Tomar um golinho de vinho com aquele. Tem um colega meu que toma vinho.
Eu não gosto. Mas aí eu tomo um pouquinho com ele. Porque se você deixar para falar depois as coisas, talvez não dê tempo. E não é isso que a gente quer, né? Aquele bem que a gente quer fazer para a pessoa tem que ser agora, nesse momento. E eu, ao mesmo tempo que eu gosto muito de fazer essas coisas, sempre gostei de ir a algum lugar e ver algum presente, coisa simples assim, né? E lembrar de uma pessoa, poxa, isso aqui eu acho que o seu Joaquim ia gostar. Aí comprar para ele um chaveirinho, um canivetinho. Você sabe que a pessoa gosta daquelas coisas. Depois passa o tempo, você vê aquela pessoa com aquele chaveirinho que você deu para ele. A pessoa gostou, a pessoa usa. Sabe aquele chaveiro de colocar a chave, colocar assim no passador da calça, né? Para a chave não cair, para ficar grudada. Às vezes uma coisa tão simples, mas você lembrou da pessoa. Ao mesmo tempo que eu gosto de fazer essas coisas, eu luto porque tem uma parte de mim que não gosta. É essa parte que eu tô falando, talvez seja mais forte em você, que fica falando, pra que você vai fazer isso? A pessoa nem tá pensando em você. Pra que você vai fazer isso? Vai mandar um recado, vai mandar um, ô, tudo bem, tô com saudade. Então, essa pessoa você tem que deixar ela falar. Deixa ela falar. Você pesa na balança o que vai custar para você isso. A melhor maneira é você pesar na balança sobre o que eu estou falando, que eu faço e que vai fazer bem para as pessoas. E essa vozinha aí que fala, ah, não vou fazer não. Porque o tempo vai passar. Sabe aquela foto que você devia ter tirado, não tirou? Hoje em dia é tão fácil a gente gravar um vídeo, né? Tô gravando aqui tão fácil no celular. Antigamente era muito difícil. Vivi muitas coisas na minha vida legal e não tenho foto, não tenho recordação. Recordação dos meus anos de infância, não tem, porque tudo era muito caro. Uma vez ou outra você ia num aniversário, num casamento, você saía lá na foto. É até interessante, né? Você vai no casamento, lá já queria, vai tirar foto, vamos tirar foto. Tem que sair, porque a gente não sai muito em foto em lugar nenhum. Só que aquela foto fica lá com a noiva, lá com o noivo, você nunca vê também. Só se for muito chegado, né? Para um dia você ver aquilo. Só sei que essas coisas mexem bastante com a gente, mexe bastante com a emoção. Eu prefiro pensar que as pessoas mesmo depois que se foram desse mundo, dessa dimensão, ainda sentem algo que a gente sente aqui por elas. Tanto do bem quanto coisas ruins, né? Por isso que é melhor você perdoar todo mundo para deixar quem se foi em paz. Cada religião fala de uma coisa, de um jeito, de uma forma, mas a gente não sabe.
Oh, a gente não sabe o certo como é, não. E eu não vou prometer que quando eu morrer eu volto para falar, porque eu posso assustar alguém. Então não vou prometer nada. Vai que eu consiga cumprir, né? Apesar que eu gosto de assustar as pessoas assim, nas brincadeiras. Eu gosto de chegar bem de mansinho e fazer bu! Até os bichos aqui em casa. Eles não percebem eu chegando e eu vou bem devagarinho e assusto. Os gatos da cada pula, eles pulam pra cima. Mas a respeito de voltar, a gente gostaria de falar com alguém que foi embora, né? Existem religiões aí, o espiritismo mesmo, o pessoal faz sessões, né, para conversar com pessoas mortas. Mas eu não creio que seja assim. Que usa outra pessoa para falar. Eu não creio. Não acredito que seja assim. E também não estou falando que não seja verdade. Estou falando sobre eu. Eu sempre, toda vez eu gosto de falar sobre mim. Eu vejo vários palestrantes, eles não falam deles, eles falam de terceiros. E é muito fácil você falar de terceiros. É muito fácil sentar eu e você aqui falar de uma pessoa, ou bem ou mal, né? Você lê um livro, por exemplo, estuda aquele livro, e depois você vai falar sobre aquele livro, o que o autor quis dizer. E você não pode dar a sua opinião, porque é o cara, você só dá a sua interpretação daquilo. Ah, eu acho que quando ele contou essa história, eu acho que quando ele fez isso, eu já falo de mim mesmo, do que eu penso, do que eu sentia, do que eu sinto. E talvez um dia alguém possa contar algo de mim, falando, o Newton quis dizer isso ou aquilo. Tomara que a pessoa esteja certa quando estiver falando o que eu tentei falar mesmo. Eu procuro ser o mais claro possível. Porque eu vejo que tudo aqui na vida, na Terra, é uma repetição. E isso já é natural. Natural que seja. Uma árvore, ela repete, ela cresce, dá os frutos, cai o fruto no chão, nasce outra e com o tempo ela vai morrer. Por mais que demore 100, 200, 300 anos. Depois vai nascer outra igual a ela e vai se repetir. Assim, sucessivamente. Os animais também nascem, crescem, morrem e vêm outros. Tudo é uma repetição, é um ciclo. Isso todo mundo sabe. Mas e para a gente entender esse ciclo, né? Entender a gente até entende, a gente se conformar com esse ciclo. No caso da pessoa morrer, uma pessoa que você gosta. Até um animal de estimação, quando morre, a gente fica doente. Porque acostuma, né? Você acostuma com aquela pessoa. Depois vai te fazer falta. A melhor coisa é você se distanciar. Se puder sair de um ambiente, que nem eu perdi meu pai com 1 ano de vida. Eu tinha 1 ano de idade. E a minha mãe casou de novo e eu perdi o meu padrasto há alguns anos atrás, há uns 6 anos atrás. Só que eu não moro com eles há muitos anos, há 20 e poucos anos.
Eu moro em outra cidade, longe, eu via eles uma ou duas vezes por ano. Então parece que o meu padrasto está lá ainda. Quando eu vou na casa da minha mãe, eu sei que ele não está, mas parece que está. A gente lida assim com a morte, né? Mas se é num lugar que você tá todo dia junto e aí a pessoa não tá, aí é difícil, hein? Toda hora tá junto conversando, aí a perda é bem mais doída. Não que não seja assim, né? Dói muito, dá saudade. E só que parece que ele tá lá, né? Tá vendo? Eu tô falando da minha vida, né? Eu não vou citar livros. Por quê que eu não cito livros? Porque eu quero fazer diferente das pessoas. Quero poder fazer diferente. Por exemplo, uma pessoa escreve um livro. Um livro legal, um romance, vamos dizer um romance. E esse cara quer publicar esse livro. Existe um grande caminho até publicar. É só esse cara que escreveu o livro? Não. Centenas de pessoas escreveram um livro, mas não conseguiram publicar. Vamos dar o nome desse cara de João. O João escreveu um livro assim como centenas de outras pessoas. Aí ele precisa publicar? Não precisa. Como é que eu faço para publicar um livro? É caro, né? Ah, eu vou atrás de uma editora. A editora fala assim: deixa eu ler o livro. Aí lê tudo que o João escreveu. Aí a editora senta com o pessoal lá. Ó, o livro é assim, assim, o que vocês acham desse livro? Aí uns falam, ah, será que vai vender? Será que o pessoal vai gostar desse tema? Aí, só que o João, ele é filho de um cara muito influente na mídia. Ah, pode ser que pelo nome dele, esse sobrenome que ele usa aqui, ó, pode ser que venda, hein? Ah, você está entendendo todo um projeto, todo um trajeto que existe por trás antes da publicação do livro? Quer dizer, o João, por ter um sobrenome famoso, pode ser que venda o livro. O que ele está tratando ali não é lá muitas coisas, mas vamos publicar. Vai sair com 100 mil cópias. Ah, legal, 100 mil cópias, que bacana. Vai ter uma tarde de autógrafos. E aí o João, ele é amigo do reitor da faculdade lá, que ele fez faculdade lá, o reitor conhece o pai dele. Ah, nas aulas de português aqui, de língua portuguesa, nós vamos estar indicando o seu livro. São quantos alunos? Ah, aqui são 150 alunos. Poxa, beleza. Cada um comprando o livro. E aquele livro começa a ser divulgado dentro daquela universidade, depois conhece mais outro e já está usando lá na USP, aqui agora na Unesp, agora vai ser na Anhanguera, porque na USP tá. Você está entendendo como funciona? E isso vai passando de geração a geração. E o texto que aquele cara escreveu nem sempre é o melhor, mas pela popularidade dessa pessoa,
se chegou àquilo. E aí o que vai acontecer? Como nós somos repetição, tudo aqui é repetição, vai acontecer de daqui 100 anos estarem falando desse livro. Nada mais foi feito? Nada mais foi escrito? Ah, porque já no ano de 1800 não sei o que, já falava sobre isso. Todas essas coisas que a gente fala de personalidade já é dito desde o princípio do mundo, né? Todos nós pensamos, todos nós analisamos. Eu fico olhando um gato, o gato andando no quintal, a hora que ele percebe que tem um barulhinho diferente, talvez um passarinho, ele já para, observa e começa a andar diferente, fica mirando o passarinho devagarinho. E nós somos assim também. Você acha que hoje é que nós sabemos as reações do corpo de uma mulher quando está apaixonada, do corpo de um homem quando está apaixonado? Você acha que isso aí é novidade? Lógico que não. Mas o cara que escreveu em 1400 e não sei o que, ele escreveu, então, como o filósofo lá em 1400 falou. A gente fala essas mesmas frases sem ter lido o livro do filósofo. Eu não estou menosprezando nada. Eu apenas estou querendo fazer diferente. As pessoas não se dão esta oportunidade de fazer diferente. Você entra numa faculdade, numa universidade, você vai ser mais uma pessoa que vai estudar. Se você for estudar filosofia, você vai estudar as mesmas pessoas. Ao invés das pessoas fazerem ao contrário, como poderia ser feito então? Porque assim, a gente tem que falar do problema e apresentar uma solução. Se você fala de um problema só por falar mal, você não está sendo diferente de nada, você está sendo igual a todo mundo. Mas se você, por exemplo, numa universidade, vamos dizer de filosofia, você fala para os alunos o seguinte: ao invés de mandar eles comprar os mesmos livros que todo ano, sempre tem os mesmos livros e vão falar das mesmas coisas. Você fala assim: se você quer saber de um tema, continuo com a história ou não? Continuo com o que eu estou falando? Aí você fala assim: olha, eu quero que cada um de vocês me expresse o que você pensa sobre religião. Sem pesquisar, hein? Sem olhar na internet. Traga um trabalho de 200 páginas sobre o que é religião. Depois, de acordo com o que cada um for discriminar, vai ter gente que já vai pedir a conta na faculdade no primeiro dia. Sabe por quê? Porque não tem vocação para o negócio. Não tem vocação. A faculdade é um negócio é uma fábrica. Faculdade não é mental, coisa mental. Não, é uma fábrica de repetição. Todos os 40 alunos vão sair dali repetindo o que os outros 40 do ano passado saíram, o que os outros 40 do ano retrasado saíram.
e vai ficar na mesma. A gente não vai conhecer mais nenhum outro Freud, a gente não vai conhecer outro Einstein, a gente não vai conhecer outro Newton, a gente não vai conhecer outro Alexandre o Grande. Por quê? Porque entra ali uma fabricação de mentes. Ó, entra lá, manda ler uns livros lá, beleza, lê os livros. Agora faça um trabalho sobre isso. Faz um trabalho sobre o que o Newton quis dizer no vídeo dele. E a mente dessas pessoas não tem nada ali dentro, não? Dentro da cabeça dessas pessoas não tem nada? Essas pessoas não têm uma vida, eles não pensam quando eles estão no ônibus, quando eles estão andando de bicicleta, eles não pensam? Não, você vai ter que pensar igual o Nietzsche. Eu sei esses nomes aí porque eu escuto sempre falar. Não quer dizer que eu conheça estas pessoas, nem o que eles escreveram. Sei que são famosos. Eu estou fazendo a mesma coisa que o homem fazia quando não existia a escrita. Eu estou contando a minha história para você. Não era assim? Quando não existia a escrita, não tinha faculdade também. Na verdade tinha, né? De alguma forma. Não tinha escrita. Vai ler o quê? Vai na faculdade, o professor fala: leia aqui, ó, tal pessoa. Não, mas eu gostaria de saber o que tem dentro da sua mente, que quer fazer filosofia, o que tem dentro da sua mente. Você que vai fazer história, me conta a tua história primeiro. Depois que você escrever toda a tua história, me contar a tua história, você vai sublinhar o que é verdade e o que não é. Você vai me dar 2 ou 3 pessoas que vai ter na sua história que eu posso conversar com essas pessoas para ver se o que você está contando ali é o que realmente aconteceu ou isso é algo da sua mente ou do seu olho. Você que viu assim, mas não foi assim. Porque não adianta você falar assim, mas e os livros de história? É lógico que eu preciso ler. Eu preciso ler a história. Aí você vai na escola, você aprende sobre um determinado acontecimento no Brasil, que o Tiradentes, e tem um dia do Tiradentes que é o Marte da Inconfidência Mineira, e parece que aquele dia você tem que desenhar no caderno uma forca, um homem barbudo, cabeludo, vestido igual Jesus Cristo, com aquela roupa de Jesus Cristo. Só que ele não foi crucificado, ele foi enforcado. Aí você vai crescendo e você vê que as pessoas que foram atrás de outras fontes contam que não foi nada daquilo. Tem gente que fala para mim que os números não mentem. Depende quem escreve os números. Depende quem digita os números. Não é? A história não mente? Lógico que a história mente. E como mente? E tem que ser bem mentida. Quem te garante que cada história que eu conto minha aqui é verdade? É o jeito que eu falo, é o jeito que eu vejo.
Aí você fala, mas no seu jeito é verdade. Às vezes não, às vezes eu estou inventando. E estou inventando inconsciente. Talvez eu me lembre assim, mas não foi assim que aconteceu. Não é? Mas eu estava falando de uma coisa aqui do meu amigo, por fim passei a falar de outra também importante, que eu acho muito legal. Acho que tem tudo a ver, né? A gente lembrar dos amigos, de mandar mensagem e a respeito da gente ser repetitivo. Tudo na gente é repetitivo, tudo na gente é repetição. Eu acho que foi legal. Gostei de conversar com você. Obrigado por você ter vindo falar comigo. Isso me faz muito bem. Eu poder dividir um pouco das minhas histórias, porque desde quando começou esses negócios de YouTube, eu sempre busco esses tipos de assunto, esses tipos de vídeo. E às vezes eu vou dormir vendo pessoas falando de determinados assuntos. Mas eu não gosto de pessoas que ficam falando de terceiros. Eu gosto de pessoas que falam da própria vida, do que viveu. A história do Dom Pedro, eu gosto do Dom Pedro contando. Já viu o Dom Pedro contando a história dele? Ou o Duque de Caxias? Ou o Raposo Tavares? Eu sei que são fatos que as pessoas imaginam que seja. Até a própria Bíblia. São fatos que as pessoas imaginam que seja. Né? Eu já vi tantas pessoas que têm autoridade mentindo sobre a história verdadeira, sobre a coisa que aconteceu, omitindo muitas coisas. Então, quem é que me garante que o que está no papel escrito ali é a verdade? É mais ou menos aquilo. Então tá bom.